O meu testemunho dos Estados Unidos, segunda parte. Eu disse na primeira parte que há 34 anos eu moro nesse país. Então eu já disse que em 1991 eu tive um encontro com Jesus, daí passei a segui-lo, a servi-lo, a andar com ele. Uma das coisas maravilhosas que acontece na nossa vida, quando nós começamos a andar com Jesus, é que a gente se apaixona por ele. A gente se apaixona pelo Espírito Santo. E o mais gostoso é que você já não faz nada sozinho sem a direção dele. Você não faz nada sem a direção dele mais. Tudo que você vai fazer, você grita por ele. Você chama por ele. Você pede a direção dele. Tem uma palavra no livro de Tiago que diz assim: quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele lhe dará. Precisamos pedir sabedoria a Deus porque o Senhor nos dá sabedoria para entrar e para sair no meio do povo. Sabia que existem coisas que muitos cristãos não recebem porque não pedem? Você sabia que muita coisa que tem preparado para você, você não recebeu ainda porque você não se move? Fica isso para alguém aqui aprender essa lição. Você sabe por que eu estou falando da minha chegada nos Estados Unidos? Por que eu cheguei aqui? Porque eu me movi. 11 vezes eu tentei o meu visto americano e não consegui. Mas eu não parei, eu não desisti. Existem pessoas que na primeira elas desistem. É interessante o livro de 2 Reis, quando Naamã, que estava leproso, chega para receber o milagre, Eliseu diz para ele: mergulha 7 vezes. E Naamã não queria mergulhar. Por quê? Porque às vezes humilhar, descer, obedecer fica difícil. Existem coisas que nós recebemos de Deus que a gente só recebe se a gente obedecer. Existe um milagre te esperando quando você obedece um princípio estabelecido por Deus. Sabe, e a Bíblia diz que no 7º mergulho que ele deu, no 7º mergulho, deixa eu arrumar aqui, no 7º mergulho, ele recebeu um grande milagre. Por que isso? Porque quando você obedece o princípio que Deus estabelece, milagres começam a acontecer na sua vida. Olha, eu passei esses 34 anos e o maior privilégio, a maior riqueza que aconteceu na minha vida nesses 34 anos foi eu ter tido um encontro com Jesus. Ah, se eu soubesse, eu poderia ter caminhado com ele muito tempo antes. Quanto tempo eu perdi? Então, olhando para trás, o que eu faria novamente? E o que aconteceu comigo que eu sou muito grato? Primeiro, o encontro que eu tive com Jesus. A segunda coisa que eu faria, eu esperaria mais em Deus. Quantas decisões eu tomei? Quantas decisões eu tomei? Precipitadas, que causou grandes prejuízos para a minha vida. Quando a Bíblia diz assim no Isaías capítulo 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se compreendeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. A questão de não esperarmos em Deus causa tantos prejuízos. Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão em Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 21 se cumpriu a promessa, mas entre o capítulo 12 e o capítulo 21, Abraão teve que esperar 24 anos e 9 meses, segundo os historiadores. E nesses 24 anos e 9 meses, Abraão fez tanta besteira. Abraão se precipitou. Abraão teve um filho com Agar, que hoje é Ismael, que veio Ismael, que hoje são os árabes. A briga entre judeus e árabes é uma briga de 2 irmãos, árabes e judeus. Esse fight lá no Middle East é de 2 irmãos, entre Agar e Isaac. O filho da promessa que Deus tinha prometido é Isaac. Eu quero abrir um parênteses para dizer para você, Deus nunca vai ter para você o plano B. Não. A Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade de Deus, ela é boa,
Ele é agradável e Ele é perfeita. Então não fica nessa, eu vou dar um jeitinho. Deus não dá jeitinho, brasileiro. Deus não corta caminho, não faz curva. Deus tem um ponto certo. E a bênção que Deus traz para você, não adianta você se precipitar, você ficar bravo, fazer beicinho, não. A bênção que Deus traz para você, ela é completa. Efésios capítulo 3, verso 22 diz: aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Porque a vontade, o que Deus quer fazer na nossa vida é algo maravilhoso. Deus viu tudo que você passou, Deus conhece a tua história. E Deus recebe aí, justo, Deus é fiel, Deus é provedor e Deus é um Deus que nos surpreende. Eu quero profetizar neste vídeo aqui do YouTube que Deus ainda vai te surpreender tremendamente. Deus vai te surpreender tremendamente. O que eu fiz? Escolhi o caminho da oração. O primeiro livro que eu li foi Bom Dia, Espírito Santo. Good Morning, Holy Spirit. E eu comecei a ler esse livro. Eu aprendi a ter comunhão com o Espírito Santo. Pastor Benihim escreveu esse livro. Como foi bom ter lido esse livro. O segundo livro que eu li foi Quarta Dimensão. Eu comecei a ler esse livro, sobre o livro de fé do pastor David Young Show. E aí eu comecei a aprender sobre relacionamento. Primeiro, relacionamento com o Espírito Santo. A gente nunca vai entender, compreender, quando a Bíblia diz assim, olha, amai a Deus sobre todas as coisas. A gente pensa, mas que Deus é egoísta, quer que eu amo Ele sobre todas as coisas, quer que eu amo Ele mais do que tudo. Mas quando Deus disse isso, é porque Deus é um Deus que ninguém entende mais de amor do que Deus. Quando Deus disse, me amai sobre todas as coisas, é porque Deus está dizendo o seguinte, olha, eu vou te ensinar você a amar o próximo. Eu vou ensinar você relacionamento. Segunda coisa, não existe vida sem relacionamento. Foi Billy Graham que disse, o homem não é uma ilha para viver isolado. Para mim ter chegado aqui, eu precisei de amigos para me ajudar. Eu precisei de amigos para abrir porta de trabalho para mim. Eu precisei de amigos para me apresentar para outros amigos, para outras pessoas. Entre você e o seu milagre, existe uma conexão. Between you and your miracle, have a connection from God. Tem uma conexão de Deus. Nunca se esqueça disso. Entre você e o seu milagre tem uma conexão de Deus. E quando Deus, Ele me conecta com pessoas, as portas começaram a abrir para mim. E eu comecei a entender que se todo ser humano do planeta Terra, dos 8 bilhões, entendesse o relacionamento com o Espírito Santo, eles teriam conexões imensuráveis. Eles entenderiam, eles conseguiriam se relacionar melhores e amar o próximo. Como diz a Bíblia em Romanos 12, 9, o amor seja não fingido. Ei, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo honra uns aos outros. Você vai aprender a honrar o seu próximo, a honrar o seu amigo. Você vai aprender a honrar uma criança. Você vai fazer as pessoas se sentirem grandes quando se aproximarem de você. Então, nessa segunda parte que eu quero relatar para você, eu me dei bem nesses 34 anos, porque eu tive bons relacionamentos com amigos de verdade. Tive muito amigo falso, pessoas que me machucaram, amigos que mentiram, amigos que eu ajudei que viraram as costas para mim, não é? Com você também é assim. Amigos que me decepcionaram, amigos que tentaram me afastar de Deus, porque o seu pior amigo assopra a sua dúvida, mas o seu melhor amigo assopra a sua fé. Mas sabe de uma coisa? Quando você se relaciona com Deus, Ele te dá discernimento para você se aproximar de grandes amigos. E o próprio Deus traz para perto de você grandes e maravilhosos amigos que vão te ajudar poderosamente. Amigo de verdade, Deus apresenta para a gente. Então, a segunda coisa que eu aprendi nesses 34 anos, relacionamento nessa terra é uma das coisas mais importantes para você se dar bem nos Estados Unidos. Relacionamento, pessoas que têm temor de Deus, pessoas que são honestas, pessoas que são amigos de verdade, pessoas que
vão te ajudar, te mostrar a luz, te mostrar o caminho melhor. Então tá, eu quero que você que está assistindo esse vídeo, entenda, eu ainda estou na segunda parte. Então uma das coisas que trouxe para mim o sucesso nesse país foi, primeiro, Deus, o relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com pessoas. A terceira coisa, um esforço para aprender o idioma deste país. Eu me lembro que eu arrumei um trabalho em um restaurante. Era uma peixaria, lá em Newton, na cidade de Newton, nas cidades nobres aqui desse país. E eu conheci um americano que ele queria aprender português. Eu falei, rapaz, nós vamos fazer um negoção aqui. Você vai me ensinar o inglês e eu vou ensinar para você o português. O nome dele é Danny. Danny e o Marcelo. São duas pessoas maravilhosas que eu conheci. Deus apresentou eles para mim. E foi sucesso, porque ele me ensinava o inglês. Eu ensinava ele o português. Isso aqui era uma peixaria. Em português chama-se peixe. Ele falava peixe com dificuldade, com accent americano. Aí eu falava, qual que é o nome? What's the name of that? Aí ele falava, fish, peixe, fish. You're gonna fry the fish right now. Você vai fritar o peixe agora. Eu aprendi inglês com ele. Você vai fritar o peixe agora. You're gonna serve the fish for the people. Você vai servir o peixe para as pessoas. E assim eu fui indo, fui crescendo, fui aprendendo. Né? Obrigado, thank you. How are you? Como você está? How's everything? Como está tudo? I'm fine, thank you. Eu estou bem, obrigado. E o Danny me ensinou. Então, a terceira coisa é esforço. Eu me esforcei para aprender o idioma do inglês. Tá bom? E por isso eu comecei a ser bem sucedido. Eu vou continuar falando, né? Nós vamos ter a terceira parte dos detalhes, como eu sobrevivi, como eu me dei bem nesse país. Que Deus te abençoe. Espero que esta palavra venha falar com você e que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus.